7h46, entrevista ao vivo. A gente recebe hoje Maria Adriana Barbosa de Souza, enfermeira, dermatoterapeuta, especialista em tratamento de feridas. Pois é, nunca estamos totalmente livres de nos machucarmos no dia a dia, seja cozinhando, trabalhando. Acidentes podem acontecer. O importante é não se desesperar, estar preparado para cuidar da saúde da sua família. Um curativo é uma solução simples e eficaz para tratar, por exemplo, uma ferida aberta na pele. Mas alguns tipos de ferida precisam, claro, de um tratamento profissional, não é uma coisa mais séria. E para nos esclarecer sobre o assunto, vamos conversar então com a Maria Adriana Barbosa, enfermeira especialista no tratamento de feridas. Bom dia, Adriana, bem-vinda aqui ao nosso Jornal 101. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite, a todos vocês, aos nossos ouvintes. É uma honra poder estar aqui hoje contribuindo com o meu conhecimento, com o conhecimento que a Cicatriza vem transformando cada dia mais durante esses 11 anos de existência. A Cicatriza é uma clínica especializada em tratamento de feridas. Nós estamos no mercado há 11 anos em Campina Grande. Hoje nós nos tornamos referência, no aspecto de tratar lesões complexas, feridas complexas, que hoje é muito comum. Pessoas com feridas crônicas de 5, 10, 15, 20 anos, 40 anos, a gente pega pacientes com feridas nessa idade, é impactante na sociedade. Esse paciente com a lesão de 30, 40 anos, ele traz um impacto muito grande na sociedade. Um paciente de lesão de 20, de 10, 15, ou seja, qualquer idade, ele traz um impacto grande na sociedade. Por quê? Ele traz um impacto econômico, mas principalmente no seio da família, na saúde da família. Porque o paciente que ele está com uma lesão, com uma ferida, ele mesmo se sente excluído. E para a família é difícil lidar com isso, com essas questões também. Porque isso demanda toda uma técnica, isso demanda um conhecimento e nem todos estão aptos a este conhecimento, a esse acesso. Isso foi um nicho que eu costumo dizer que Deus trouxe esse insight para a vida da gente e nós investimos em conhecimento para poder entender como tratar essas feridas, para poder a gente entender em profundidade, fazer leitura dela, para saber exatamente como se proceder diante de uma lesão complexa. Como que uma pessoa passa 20, 30 anos com uma ferida? Meu Deus, é muito sofrimento, é muito tempo. Mas isso é muito comum, é mais comum do que a gente pensa, sabe? E nós, todos os dias, a gente se depara com esse cenário, tá? Nas nossas unidades. Hoje a gente tem uma unidade em Campina Grande, que é a nossa unidade sede, uma unidade em Caruaru, uma unidade de João Pessoa, tá? E em diferentes cidades, em diferentes estados, porém, o cenário é o mesmo. A história do paciente é a mesma, certo? São as comorbidades, tá? Porque o que acontece muito? Adriana, como que um paciente pode ficar tanto tempo com uma ferida? Porque muitas vezes ele chega na unidade e ele é visto a ferida e não todo um contexto. Porque você tem que saber e entender o seguinte, não é uma ferida em si, é uma pessoa que está com uma ferida. Então, qual que é o perfil? Qual que é a análise? A análise é você ter um conhecimento profundo, tá? Sobre o que cerca aquela vida, sobre as doenças, as condições de higiene, as doenças preexistentes, a alimentação. A alimentação é um norte, né? E você sabe, no perfil hoje econômico, quem tem uma ferida de 10, 20, 30 anos, geralmente são pessoas que não têm uma condição muito elevada também, para poder procurar serviços mais especializados. Não tem acesso ao conhecimento também, não tem acesso ao conhecimento, exatamente. Eu até tenho um caso muito próximo, um parente, que de forma absurda, eu sempre fiquei estarrecido diante dessa informação, eu já estava com um ferimento chamado pé diabético, né? Há mais de 10 anos. De 10 anos. E, puxa, como é que não se toma uma providência com relação a isso? E às vezes até com alguma condição financeira de buscar a Cicatriza, por exemplo, para fazer um tratamento especializado, mas não buscava por falta de conhecimento do nível de gravidade que é ficar 10 anos e a pessoa acaba se acostumando. Aquela velha frase, a gente se acostuma com a exclusão social também, uma série de fatores, vai se habituando àquilo, né? Infelizmente agora, mais recentemente, passou a ter um tratamento mais, digamos, especializado. Mas são 10 anos de história sofrendo com aquilo, a família sofrendo e sem a abertura de uma rede de assistência para isso, de um conhecimento mesmo a fundo da gravidade do problema, né?
Tem muita gente, por conta da ignorância, que não tem acesso a esse tipo de tratamento? Com certeza. A gente, no nosso dia a dia, nós nos deparamos muitas vezes com pacientes que eles têm até condição, mas quando acontece o processo de um ferimento, por exemplo, se ele é diabético e ocorre algum processo que leva a acarretar uma ferida, às vezes ele fica tratando em casa, porque ele olha assim, ele acha aquilo, não, é coisa simples, eu mesmo resolvo. Paliativo. É um paliativo, e aí ele começa colocando o fulano disse que eu colocasse isso que dava certo, e aí ele começa a seguir as orientações dos vizinhos, dos amigos, daquele que deu certo, e isso acaba prejudicando ele, porque uma coisa é você ter um ferimento e você buscar uma assistência rapidamente, outra coisa é você ficar protelando, e esse protelar é que muitas vezes leva a danos irreversíveis, porque assim, é absurdo, Muribe, o número de pessoas amputadas em dedo, em pé, em várias faixas, sabe? Algo que poderia ser evitado. Tudo poderia ser evitado, trabalhando-se a prevenção. Adriana, qual a função, eu vou te fazer uma pergunta depois, depois da tua resposta eu tenho uma correlacionada. Qual a função do curativo? O curativo, ele trabalha a limpeza da ferida em si, certo? Ele propicia um ambiente seguro para que ocorra o processo de cicatrização. Então, o que é que o curativo em si, sozinho, ele não faz nada, porque o enfermeiro especialista é que tem que avaliar qual que é a necessidade dessa ferida. Porque curativos é uma cobertura, certo? Então, existe uma gama de coberturas hoje no mercado e existem inúmeras empresas que fornecem coberturas e outras empresas que fornecem correlatos, que são pomadas, inúmeras pomadas. Então, não existe um curativo que você vai colocar num paciente do início ao fim no tratamento de uma ferida. Como eu falei que era uma pergunta correlacionada com essa, Nordenta, aí eu sigo aqui um pouquinho com a Adriana. Vou colocar uma situação diferente. Eu não sei se é regra. Em alguns casos, com conhecimento de causa, isso aí eu sei que ocorre. Eu estou me referindo a um outro tipo de procedimento, né, que é o pós-cirúrgico, né? Em algumas cirurgias, alguns médicos recomendam que não se coloque medicamento, né, tipo uma pomada, algum spray ali sobre aquela cirurgia, que ela fique mais aberta, né? Respirando, como se diz aí na técnica medicinal. Então, a minha curiosidade é essa, né? É um modelo novo, porque a gente acostumou-se assim, né? Fez a cirurgia, curativo e tal, e tal, e tal. Agora, já alguns médicos recomendam que, pelo menos algumas cirurgias, elas fiquem expostas, né? Sequinhas, e que o medicamento seja apenas oral. Como é que é isso? O que acontece? Vou pegar o próprio gancho que você nos trouxe. Algumas lesões, algumas feridas em pós-operatório, existe a necessidade imediata de curativo específico. Por exemplo, uma cirurgia aberta que fez uma deiscência, ou seja, uma abertura no processo. Então, essa forma irregular do processo de cicatrização, existe a necessidade de uma pessoa estar conduzindo, de um especialista estar conduzindo. Mas 80%, eu diria, das cirurgias são um procedimento limpo. Então, não tem indicação de estar colocando pomadas, correlatos, nenhum tipo, sabe? Nem coberturas específicas. Na cirurgia plástica, muitos utilizam algumas coberturas que não permite que molhe, coisa desse tipo. Ou seja, é um curativo limpo. Mas o que preconiza, já que é uma cirurgia limpa, é banho, é lavar, é limpeza, sabe? Isso é o que realmente previne infecção, atrapalha. Sabão neutro, lavar, tomar seu banho direitinho, certo? E deixar lá tranquilo. Isso é no caso de cirurgia limpa, pós-operatório. Mas a nossa preocupação do dia a dia e a nossa luta não é com esse tipo de paciente, não é com esse tipo de procedimento. São com pacientes com lesões crônicas, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos com lesões mistas, pacientes com úlcera venosa, que são com doença periférica, né, da circulação. Então, essa gama de paciente é o que é acometido hoje e que é um grande problema, isso é um problema de saúde pública. Tá? Adriana, uma questão muito séria que a gente sabe, aqueles idosos, geralmente, ou pessoas que têm algum tipo de deficiência, que precisam ficar acamados, né, que não tem como se levantar, que ficam ali anos, né, então acabam popularmente
chamada, acho que ascari, né? Como é que chama? Lesão por pressão. Isso, é essa ferida aí que é muito difícil de tratar. Qual a indicação para você? Quando a pessoa tem esse paciente em casa que vive ali acamado, o que poderia ser feito para prevenir essa ferida? E assim que ela aparece, né? Qual a indicação que você tem para essas pessoas? Algumas pessoas vão lá, fazem aquele curativo, deixam aquilo coberto, isso piora, melhora. Qual o procedimento correto? As lesões por pressão é um problema bem grave hoje mesmo. E dependendo da fase, ela leva muito paciente a óbito. Recentemente eu estava lendo um capítulo do livro que falava do percentual grandiosíssimo, nível mundial, nível Brasil, e em regiões do Brasil, a incidência de óbito por conta dessas lesões por pressão, tá? Esses pacientes, eles podem ser acometidos em casa mesmo, dessas lesões, porque se eles estão acamados, se eles não são mudados de posição, consequentemente vai haver uma morte tecidual, vai haver a morte do tecido. Então, se o paciente ele não tem condição de modificar a sua posição sozinho, alguém tem que ir lá e fazer esse trabalho por ele. O que eu posso utilizar como recurso para ajudar, Adriana? Hoje existem os colchões pneumáticos, tá? Casca de ovo também? Tem um casca de ovo também, só que um dos melhores hoje é o colchão pneumático. Você conecta na tomada e ele fica fazendo todos os movimentos, certo? Porque você pode higienizar. Colchão d'água? Não se usa colchão d'água. Geralmente traz danos, inclusive na parte pulmonar para o paciente, tá? Porque esfria bastante. Esfria bastante. Isso aí já ficou para trás. Já foi usado durante muito tempo, né? Mas o conhecimento é assim, ele vem, né? Graças a Deus, graças a Deus. Ainda bem que você está aqui para nos quebrar alguns paradigmas antigos. Outro dia até eu vi alguém querendo fazer uma campanha para comprar justamente um colchão d'água para alguém que estava acamado. Então, não se usa mais. Gente, não se usa mais, pelo amor de Deus. Não se usa colchão d'água, não se usa luva com água, que eu vejo muito, às vezes até nas instituições. O profissional às vezes não tem esse conhecimento, porque ele é muito específico, então ele está lá na demanda dele, no plantão dele, aí o paciente está querendo formar uma lesãozinha no calcanhar, o que ele faz? Enche uma luva com água e coloca lá embaixo, tá? Isso é horrível, tá? Não se faz isso. É o quê? Travesseiro, sabe? Na cama do paciente tem que estar cheio de travesseiros, tem que estar mudando essa posição dele, tem que estar hidratando a pele dele. O óleo de girassol realmente é indicado para essas pessoas que ficam assim acamadas muito tempo? Assim como a gente falou sobre o conhecimento, o desabrochar do conhecimento, né? Hoje existem muitos produtos bons no mercado a custo acessível, tá? Que você pode estar fazendo uso que é melhor, entendeu? Adriana, muita gente já interagindo conosco, né? Essa entrevista é muito importante, né, para muita gente. Clóvis Dantas, nosso amigo Clóvis, já pediu inclusive o telefone aqui da Cicatriza, né? Os telefones já foram passados aqui para o nosso amigo ouvinte, né? Tem um outro também, que é o Antônio Galdino, tá mandando abraço para Adriana, já morou lá em Santa Terezinha, também tá ouvindo aqui o nosso Jornal 101. Então, Adriana, são informações realmente muito importantes, né? São dicas importantes para feridas abertas, por exemplo, né? Como tratar. Exatamente. Como eu falei anteriormente, quando você admite um paciente, a primeira coisa, você vai coletar toda uma história dele, conhecer, entender o cenário dele, quais são as doenças que esse paciente tem, que ele adquiriu ao longo da sua jornada de vida. Por quê? Porque não é só você a solução daquele paciente. Muitas vezes, para a equipe conseguir resolver o problema desse paciente, ele tem que lançar mão de vários profissionais, tá? Às vezes do endocrinologista, de um vascular, de um cirurgião vascular, de um cardiologista, certo? Enfim, do infectologista, às vezes está com lesão por pressão em alto grau de infecção e que só o curativo em si não vai conseguir dar resultado, que você vai precisar de outros profissionais, do nutricionista, certo? O nutricionista vai te ajudar demais, você não tem noção, gente, como é importante. Cada profissão tem a sua importância nesse campo, tá? Nesse campo, cada um tem sua importância. Adriana, algo que me chamou a atenção aqui antes de começarmos a entrevista foi a sua resposta à minha primeira pergunta, questionamento. Eu, como tenho familiares que já utilizaram o serviço da Cicatriza de forma muito positiva, por sinal, com resultados maravilhosos, eu perguntava, olha, vocês têm um serviço pioneiro. Eu lembro que na época, quando precisamos do serviço, não se tinha nada parecido, pelo menos próximo aqui da gente. É pioneiro aqui em Campinas. Não é pioneiro em Campinas, é pioneiro no Brasil, muito provavelmente. Como é que surgiu essa ideia desse pioneirismo todo aí de vocês, de criar algo que foi uma solução
social, uma questão de saúde pública, muito, muito grave. As pessoas convivendo com ferimentos muito sérios e não tinham nos hospitais até então, nas clínicas, algo que pudesse solucionar isso de forma mais efetiva. E vocês trouxeram essa inovação, digamos aqui, para o mercado, não para o mercado paraibano, mas para o mercado brasileiro em si. Realmente, a Cicatriza hoje ela é buscada por profissionais de tudo quanto é lugar do Brasil hoje, como um modelo de negócio, tá? Eu costumo dizer que nós não achamos a Cicatriza. Eu costumo dizer que a Cicatriza é como se fosse um chamado de uma população que estava lá sofrendo, esses excluídos, tá? E ela nos encontrou. O que acontece? Doutora Patrícia Cariri, que é uma angiologista, cirurgiã vascular, é uma dos membros da equipe, uma das sócias da equipe, é a presidente da empresa. Ela atendia o nosso Hospital Antônio Tagino, operava muito. E esse volume de paciente de pós-cirúrgico, ela conduzia no próprio ambulatório. Eu era instrumentadora cirúrgica dela, acompanhava esses pacientes, junto com outro enfermeiro que também faz parte da sociedade. E a gente conduzia esses pacientes no próprio Hospital Antônio Tagino, alcançou um volume bem significativo e começou a atrapalhar a emergência, o serviço de emergência do Hospital Antônio Tagino. Por quê? Porque ele não era o foco, esse não era o foco do hospital. E aí, o que aconteceu? O dono do hospital montou um consultório no outro lado da rua e encaminhou a gente para lá. Até então não existia o formato de empresa. A gente simplesmente atendia as pessoas. Era isso que a gente fazia. A gente oferecia um serviço, mas não tinha nada formado, não tinha nome, não tinha CNPJ, nada disso existia, tá? E a gente foi para o outro lado da rua, sem ter nome, sem ter CNPJ, e a partir dali a gente entendeu, olha, a gente está com um negócio na mão, a gente tem que saber como que vai cuidar disso, tá? O Sebrae foi um grande parceiro nosso, nos ajudou muito na questão de gestão, porque enfermeiro não tem conhecimento de gestão, o conhecimento é mínimo de gestão, a gente teve que estudar, a gente teve que nos aprimorar cada vez mais, e detalhe, a gente não parou. A gente estuda muito, não só a questão de gerir o negócio, mas principalmente de entender cada vez mais as feridas. Por quê? Porque elas se tornam complexas. Você olha agora, por exemplo, vê a questão do Covid, né? Aí o Covid, o que fez? Houve mutações, né? E aí a ciência teve que se remodelar para poder conseguir trazer soluções. As feridas não são diferentes, são do mesmo jeito. Você trata uma ferida hoje, quando esse paciente volta novamente, não necessariamente é o mesmo caminho. Você tem que fazer todo um estudo, toda uma leitura para saber o que mudou. E quanto mais a lesão abre, mais complexo, mais difícil é o processo de cicatrização. Entendeu? E aí, voltando lá para a nossa história, esse volume foi crescendo, ganhou forma, a gente deu roupagem, né? A Cicatriz é uma marca forte hoje no mercado. Todos os sócios da empresa, eles buscaram estudar. Cada um tem a sua função, tem sua, né? Você fez essa gestão, né? Exatamente. Você fez. O Sebrae é fantástico esse aspecto. Sebrae é fantástico. E todos nós fizemos em Empretec, que é um dos cursos que tem dentro do Sebrae também. Isso também nos ajudou muito. Participaram de outros programas também do Sebrae. Participamos de outros programas. Hoje nós temos mentor dentro da nossa empresa. Toda semana a gente faz encontro com ele e ele traz entendimento para poder a gente conseguir gerir o nosso negócio, certo? Adriana, gerir o nosso negócio. Por quê? Porque esse negócio, ele é uma necessidade, gente, para todas as cidades. Onde tem gente, tem necessidade de ter o nosso negócio. Agora, um negócio sério, onde trata as pessoas como elas merecem ser tratadas, como gente, tá? Não um negócio fundado com um único fim lucrativo, não. Primeiro você serve, primeiro você entende, primeiro você entrega. A questão financeira é uma consequência do seu trabalho. Isso é em qualquer segmento, entendeu? Então, hoje é o que nós fazemos. Hoje a gente está com essas 3 unidades, temos um anseio gigante de crescer nível Brasil. A gente vai montar a nossa unidade, nossa 4ª unidade agora em Recife, tá? Estamos nos preparando para isso em todos os aspectos, tecnicamente, profissionalmente. Demora muito, é uma demanda de tempo muito significativa para a gente formar um profissional capacitado nessa área, porque as pessoas se intitulam. Elas se intitulam na internet hoje, porque é um meio aberto, você não paga para você estar lá, se intitulam especialista em área, onde eles nunca colocaram nem a mão, eles não sabem nem para onde vai. Porém, são os especialistas de palco.
né? Eles nunca cuidaram de um paciente, eles não sabem como que funciona aquilo, eles pegaram várias literaturas, leram e eles estão lá aplicando. Só que o conhecimento não se aplica só simplesmente você lendo literatura. Com a teoria, Com a né? teoria, Você não. entender na prática o paciente, é verdade. A teoria só, não existe uma transformação. Você tem que compreender, validar aquilo no dia a dia. E para você ter ideia, Mori, a gente leva 1 ano para a gente ter um profissional... sua avó, não foi? Foi assistida na residência, lá no Catolé. Eu me lembro. Visitas domiciliares. As visitas domiciliares. Só para você ter ideia, um profissional que vai na casa do paciente, no mínimo, ele passou 1 ano treinando dentro da nossa unidade. E é treinamento tipo exército. A gente atende em Campina Grande cerca de 80 a 100 pessoas por dia. Então, a gente tem um volume para poder a gente ter uma história. E há uma diferença, inclusive, substancial, não é, Inaldete? Eu imagino, nesse treinamento, nessa capacitação, porque atender na clínica de vocês exige um nível de comunicação. Atender na intimidade do paciente, nosso lar é a nossa intimidade. É outro nível. É outro nível de comunicação completamente diferente. O treinamento da chegada, do acolhimento, uma série de aspectos. Vocês trabalham isso. Com certeza. Então, a nossa unidade, ela tanto tem essa parte de atender dentro da clínica, onde você vai até a clínica e passa por um processo de avaliação. Se houver necessidade de uma avaliação médica também, a gente tem dentro da instituição, tá? Ou você solicita via telefone ou WhatsApp ou as nossas redes sociais para que alguém vá até sua casa. Quem que é esses pacientes, geralmente, que nós atendemos em casa? São aqueles pacientes que não têm condições de se deslocar até a clínica, ou muitas vezes aqueles pacientes diferenciados, que não quero ir para a clínica, eu não quero ficar lá esperando. Por quê? Porque às vezes tem a demanda de espera. Em todo lugar que você vai, tem espera. Até num posto de gasolina que você vai abastecer, você espera. Principalmente quando vai ter um aumento. Principalmente quando vai ter aumento, exatamente. Adriana, Oi. Para a gente encerrar aqui, muito proveitosa, acho que a gente vai trazer aqui você outras vezes para a gente falar sobre outras peculiaridades, né, desse assunto. Mas para não esquecer, sem querer lhe atrapalhar, já lhe atrapalhando, não me olhe assim, viu, Naldete? Porque Deus é amor e paz. É um olhar fulminante. É fulminante, certo? Então é o seguinte, fica a hashtag, a dica, né? Sim. Sabe aquele ferimento que você, naquele tempo, né? No seu tempo era com meteolato e mercúrio. Pó de café. Aquela ferida que pó de café. A folhinha lá do mato do jardim. Violeta. Nada resolve. Procure um especialista, né? Pois é. Procure uma clínica especializada como a cicatriza. Fica aqui a dica. Adriana, você falou aí no financeiro, talvez alguém que esteja aí nos ouvindo agora, né? Imagina assim, eu preciso, mas deve ser muito caro. Queria saber de você, é acessível? Vocês têm quais as formas de pagamento para quem precisa aí desse atendimento? Olha, o nosso serviço ele é muito acessível. E por que eu falo isso? Porque se você for comprar qualquer pomada numa farmácia que algum profissional tenha prescrito, no mínimo você vai pagar de 60, muito caro, 80 reais por uma pomada. Caro. E a pomada não vai resolver o problema, você tem que saber disso. Às vezes vai potencializar. Às vezes vai piorar, exatamente. Aí o nosso serviço ele, vai depender da avaliação, mas é a partir de 80 reais. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou divulgando aqui, abrindo aqui essa questão de valores? Porque tem muita gente que não vai em busca da solução do seu problema. Pensa que é muito caro. Porque vê a marca lá em cima e acha, se enxerga inalcançável, tá? Enxerga que aquilo é inalcançável para ele. Mas eu quero dizer para você que está hoje em casa com a ferida, sofrendo, que já tem feito de tudo, colocar tudo quanto foi raiz, tudo quanto foi chá, tudo quanto foi pomada, ido em tudo quanto é serviço e não teve solução, procura a cicatriza, tá? O que a gente não puder solucionar, nós buscaremos alguém para solucionar, mas você não vai sair de lá sem a solução, tenha certeza disso. É um custo-benefício, né? Imagina você que sofre há tanto tempo, tem aí perdas de trabalho, de vida social, como disse aqui o Moribe. Então, muito importante. Eu queria que você agora dissesse para a gente os telefones de contato, para quem se interessou aí, para fazer a primeira avaliação. Lembrando, a primeira avaliação, o paciente não paga nada, é isso, Adriana? Exatamente. A avaliação na clínica, o paciente não paga nada, tá? Ele vai estar sendo avaliado por um profissional especialista, toda a nossa equipe é especialista na área, tá, gente? Simplesmente você terminar a faculdade, isso não lhe dá um título, tá? Você tem que buscar e crescer, né, em determinada área, que foi o que a gente fez com os nossos profissionais. Então, você vai passar por uma avaliação com um especialista na área, em tratamento de feridas, com know-how, e ele vai
te trazer um norte. E a partir dali ele vai te dar uma orientação com relação a valores também, te inserir num programa e te dar uma previsibilidade de tempo de tratamento. Ou seja, tudo tem início, meio e fim. Então, quando você entra lá, você tem um norte de quanto tempo, mais ou menos, será necessário para o seu ferimento estar totalmente cicatrizado. Para ser só uma lembrança, aquela cicatriz. Muito bem. Boa aula, então, da nossa Adriana aqui. Aprendemos bastante. Cicatriz. Obrigado por ter vindo ao programa, pela contribuição aqui das informações.